Muitas vezes você sabe o que precisa fazer, sabe que aquilo vai te trazer algum resultado e mesmo assim você simplesmente não consegue fazer. O nome disso é autossabotagem. E neste vídeo eu vou te explicar o que é autossabotagem, como ela funciona, por que você se autossabota e tem esses comportamentos autodestrutivos e como você consegue acabar com isso. Muitos de nós vivem nesse loop infinito de autossabotagem. Começa alguma coisa, nunca finaliza, ou então tem medo de começar a fazer algo. Eu já fui refém disso por muito tempo. Então, eu simplesmente não fazia algo que eu sabia que ia me trazer algum resultado, que iria trazer algum benefício para alguma área da minha vida, por N motivos. Eu sempre estava começando um projeto novo e, à medida em que o projeto ia dando certo, eu simplesmente parava aquilo do nada. Ou então, eu tinha algum projeto em mente, eu pensava em começar, mas por conta de algumas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo, eu nem começava o meu projeto, eu nem dava o primeiro passo, nem tentava. E eu sei que muitos de vocês fazem isso, sei que acontece isso com muitas pessoas e você simplesmente não sabe explicar o motivo. Você vê a vida de outras pessoas caminhando, você vê outras pessoas conquistando as coisas, a vida das pessoas indo para frente e na sua vida parece que nada acontece. Mas depois desse vídeo você vai entender o que é autossabotagem, por que você está se sabotando e tem essa sensação de que a vida de todo mundo está andando e a sua não. Primeiro eu quero trazer alguns exemplos de autossabotagem. Então, uma pessoa que está sempre negando a oportunidade de crescimento é uma pessoa que está se auto-sabotando. Então, você recebe uma promoção no trabalho, você recebe uma oferta de um novo emprego ou para mudar de setor, para ganhar um salário maior ou para empreender em algo e você sempre diz não. Você sempre tem aquele medo de fazer alguma coisa nova, de ganhar mais, de ir para um lugar diferente, onde você sabe que você tem uma oportunidade de crescimento. E isso não está relacionado apenas a trabalho, isso pode estar relacionado a várias áreas da vida, como, por exemplo, a área pessoal. Às vezes você faz parte de um grupo de pessoas e essas pessoas estão sempre em movimento, estão sempre se conectando com outras pessoas e surge uma oportunidade de se conectar, de fazer network com outras pessoas que vai agregar no seu crescimento pessoal ou surge uma oportunidade de você falar sobre alguma coisa que você sabe, de você palestrar. E esse comportamento de negar oportunidades está muito ligado à procrastinação. Então, se você é uma pessoa que procrastina muito, que sempre deixa tudo para depois, a ponto de muitas vezes não conseguir fazer aquela tarefa ou aquilo que você disse que faria, esse é um comportamento de autossabotagem. Porque a procrastinação está ligada ao possível resultado que você vai ter se você for lá e fizer aquilo que você precisa fazer. Então, uma pessoa que se autossabota, ela procrastina. Muitas vezes faz as coisas em cima da hora, faz as coisas na última hora. E, em alguns casos, a pessoa procrastina tanto, empurra tanto aquilo que ela precisa fazer, que chega a um ponto que não dá tempo de fazer. Em alguns casos, algumas pessoas associam a procrastinação à preguiça. E uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Então, às vezes, esse seu comportamento aí não é preguiça, é procrastinação por autossabotagem. Um outro exemplo de autossabotagem é você vive o tempo todo se criticando, falando que você não consegue, que você é burra, que você não tem capacidade de fazer alguma coisa, tem dificuldade de aceitar elogios ou reconhecimento por alguma coisa que você fez. E muitas vezes você acha que aquele elogio não é sincero, que tem um comentário passivo-agressivo por trás daquele elogio, ou então que a pessoa está interessada em algo, que ela está te elogiando porque em breve ela vai querer alguma coisa em troca. Então você nunca acha que o elogio é 100% sincero. Você sempre está desconfiada, achando que a pessoa está mentindo. E esses comportamentos que eu acabei de citar aqui são só alguns exemplos de autossabotagem. Existem vários outros, mas agora eu vou partir para as causas. O que causa esse comportamento de autossabotagem? Uma das possíveis causas é que isso pode ser um mecanismo de defesa por causa de experiências traumáticas que você teve no passado. Você pode ter vivido uma experiência muito traumática no seu trabalho quando você foi promovida. Então, você sofreu perseguição, calúnias, injúrias, e aí aquilo te causou tanto trauma, um trauma tão grande que você se lembra disso, o seu subconsciente se lembra de tudo que você viveu naquela época, e aí evita a todo custo viver uma nova promoção, mudar de cargo novamente, ter que conviver com outras pessoas de outros setores.
E isso serve para qualquer área da vida, tá? Área pessoal, área social, ambiente de trabalho, área espiritual. Então, quando você vive uma experiência traumática, automaticamente o seu subconsciente quer a todo custo evitar que você viva aquilo. Então, isso pode ser uma causa do seu comportamento de autossabotagem. Uma outra causa pode ser as crenças limitantes que você tem. Então, se você é uma pessoa que não se acha merecedora de ter algo, ou que você não é capaz, você nem tenta, nem começa a fazer alguma coisa, ou simplesmente você começa e para no meio do caminho. E quando você não se acha merecedora ou capaz, você foge da responsabilidade, mesmo sabendo que você tem competência e habilidades para assumir aquele cargo ou para fazer essa coisa nova. O medo do próximo passo ou de ir para uma próxima fase te paralisa tanto que você sente medo de dar o primeiro passo ou o próximo passo, caso você já tenha começado algo. Eu já conversei com algumas pessoas e também já vi comentários em alguns vídeos de algumas pessoas que eu acompanho, e eu sempre vejo alguém falando que tem a sensação de que está atrasado na vida, que parece que as outras pessoas estão sempre caminhando, estão sempre mudando de vida, que alguma coisa sempre acontece na vida delas e na vida dessa pessoa não. Então isso também se dá à autossabotagem, porque você já percebeu que, em alguns casos, tem pessoas que estão avançando e elas não têm a capacidade que você tem, elas não têm a mesma habilidade, o conhecimento que você tem, mas elas simplesmente têm coragem de ir lá fazer o que precisa ser feito e por isso elas têm resultado, por isso que a vida delas muda, vai para frente e a sua não. Então, às vezes, não é porque a pessoa sabe mais que você ou tem mais habilidade que você, ela só tem coragem. E pegando esse gancho sobre isso que eu acabei de falar aqui, eu já quero trazer as consequências e os prejuízos de uma pessoa que se auto-sabota. E uma das consequências é você não realizar os seus sonhos. Então, às vezes, você é essa pessoa aí que está vendo outras pessoas realizando os seus sonhos porque ela simplesmente coloca a mão na massa e você, mesmo tendo conhecimento, competência, ferramentas, recursos, não vai para frente, não realiza os seus sonhos porque você fica aí se auto-sabotando. Então, essa é uma das consequências. Uma outra consequência é que você vive frustrada, insatisfeita com a sua vida, não tem aquele senso de autorrealização que você está fazendo alguma coisa, que a sua vida está andando, que as coisas estão acontecendo. Então, você vive, você tem aquela sensação de que você está sempre estagnada. Outra grande consequência da autossabotagem é que você perde grandes oportunidades. Eu vou citar novamente o exemplo do trabalho. Então, às vezes, você tem uma oportunidade de trabalho para mudar de cargo, para liderar um setor, ou para ir para uma outra filial da empresa que você trabalha, ou de começar um novo negócio, uma nova sociedade, qualquer coisa relacionada a trabalho que vai te impulsionar. Talvez aquilo não vai trazer benefícios apenas na sua área financeira, mas também na sua área intelectual. Você pode desenvolver novas habilidades, conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, fazer network. Uma oportunidade que no início pode até parecer uma oportunidade pequena ou só mais uma entre tantas outras, talvez seja uma grande oportunidade de você mudar de vida, mudar de mentalidade e por causa da autossabotagem você não aproveita isso. Uma outra coisa que pode acontecer é você desenvolver transtornos como ansiedade e depressão. Então, uma pessoa que vive essa vida, vive todas essas consequências que eu acabei de falar, tem todos esses comportamentos, pode sim desenvolver transtornos como ansiedade e depressão. E muitas vezes você não percebe, você só vive nesse loop infinito de se auto-sabotar, de nunca começar as coisas, de começar e não terminar, às vezes é com a sua saúde. Eu fui uma pessoa que por muito tempo me auto-sabotava com a saúde, então eu sempre estava começando a academia. Meu marido fala que eu era uma pessoa que gostava daquela fase dos primeiros 15 dias, quando a gente sente muita dor muscular, porque eu vivia sempre repetindo aquele ciclo. Então, eu ficava 2, 3 semanas treinando firme, depois eu parava. E aí, depois de um tempo, eu ficava uns meses parada, recomeçava de novo. Então, eu nunca passava do primeiro mês. Então, eu sempre vivia aquela fase de sentir aquelas dores musculares. Isso me deixava muito angustiada, muito frustrada, muito chateada, porque em algum momento, eu fiquei um pouco acima do peso, eu não tinha a energia que eu precisava ter para a rotina que eu tinha. Então, isso me causava frustração e, em algum momento, sim, me trouxe ansiedade, me trouxe indícios também de depressão. Então, quando você vive nesse looping de autossabotagem, também pode desencadear
ansiedade ou depressão. E para fechar esse assunto, eu quero te falar como você vai vencer a autossabotagem. O primeiro ponto é buscar o autoconhecimento, porque quando você não se conhece, você não analisa os seus pensamentos, os seus comportamentos, você não busca mudança. Então, quando você não compreende que esses comportamentos que você tem são comportamentos de autossabotagem, você continua fazendo e você não pensa em mudar porque para você já está no automático. Então, a primeira coisa é você buscar autoconhecimento. O que eu sugiro? Todas as vezes que você tiver esses comportamentos, esses pensamentos de que você não consegue, que você é burra, que você não é capaz, anote, comece a anotar. Faça perguntas e também responda essas perguntas. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias eu fui convidada para participar de uma reunião para criar algumas estratégias para um evento que vai acontecer. E eu recebi essa mensagem no WhatsApp e eu comentei com meu marido, olha, eu não entendo por que estou sendo convidada para essa reunião, porque eu não tenho boas ideias, eu não tenho muito a oferecer. E eu participei da reunião, nos primeiros, acho que 2 ou 3 minutos eu já estava lá, dando a minha opinião, falando o que eu pensava a respeito de um tema, de um assunto lá que surgiu. E depois meu marido falou, você comentou que não se achava capaz, que não tinha algo a contribuir, e antes dos 5 minutos você já estava ali contribuindo. E foi ali que a ficha caiu e eu pensei, realmente, eu tinha algo para contribuir, eu consegui contribuir com aquilo ali. E eu não entendo por que eu tive aquele pensamento antes de entrar na reunião. Então, todas as vezes que você tiver esse pensamento de que você não consegue, de que você não é a pessoa certa para fazer aquilo, comece a anotar para você entender, para você começar a focar e se fazer perguntas. Por que eu acho que eu não consigo? Por que eu acho que eu não sou capaz? Será que eu realmente não sou capaz? Ou alguém falou que eu não sou capaz e eu internalizei isso e agora eu acho que não sou capaz, entendeu? Então, esse processo de autoconhecimento é um processo longo, mas é um processo muito satisfatório que vai te revelar muitas coisas sobre você que você nem imagina. Uma outra coisa que você pode fazer e que tem muito a ver com esse primeiro ponto é fazer um mapeamento de todas as vezes que você desistiu de algo relacionado ao seu trabalho, um emprego, uma oportunidade de trabalho para empreender, faculdade, qualquer coisa que você tenha desistido. Comece a mapear por que você desistiu. Por que você não se capacitou? Porque alguém falou que não daria certo? Ou que aquele lugar não era um lugar que você deveria estar? Comece a anotar. Esse processo, essa questão de você anotar as coisas traz muita clareza, porque muitas vezes nós pensamos, nós sabemos, temos a resposta de muitas coisas, mas quando a gente começa a anotar, tudo começa a ficar mais claro. Então, comece a fazer esse mapeamento. Se lembre de todas as vezes que você desistiu, de que você não quis ir, e procure entender, procure as respostas do porquê que você desistiu ou porquê você começou e parou no meio do caminho. Uma outra coisa que você deve fazer é parar de se criticar. Para de falar que você não consegue, que você é burra, que você não tem capacidade. E eu sei que em muitos momentos vai ser muito difícil você não ter aquele impulso de se criticar ou de dizer que não consegue, como aconteceu comigo nesse exemplo que eu acabei de citar sobre a reunião. Então, foi automático. O meu inconsciente me disse, olha, você não consegue, você não tem nada para contribuir. E aí, pensando melhor, eu disse, não, eu vou lá, mesmo que eu não consiga contribuir, eu vou participar sim. E no final das contas, eu pude contribuir. Então, eu sei que no início vai ser bem difícil você não ter esses pensamentos, mas você precisa fazer disso um exercício. Todas as vezes que você não se sentir capaz, que você achar que não consegue fazer alguma coisa, mesmo que esse primeiro pensamento venha à sua mente, o seu subconsciente traga esse pensamento, comece a racionalizar e aí pense, não, eu vou sim, mesmo que eu não consiga fazer, eu vou tentar, só vai, sabe? Não fica ali se prendendo a esse pensamento que você não consegue, simplesmente vá, porque quando você percebe que você consegue fazer as coisas, você passa a mudar o seu pensamento de eu não consigo para eu consigo sim, e talvez nesse início eu consiga fazer as coisas um pouco mais devagar, porque eu sou iniciante, mas daqui a algum tempo, daqui a algumas semanas, alguns meses, eu já vou conseguir fazer algo de forma mais rápida, ou vou conseguir pensar e organizar e resolver aquele problema de forma mais rápida. Uma outra coisa que você também deve fazer é olhar para o seu histórico de vida.
Todos nós, em algum momento da vida, fomos rejeitados. Algumas pessoas sofreram abandono, outras pessoas sofreram abusos, traições, desamparo. Então você precisa olhar para todas essas questões da sua vida. Uma pessoa que sofreu rejeição, por exemplo, ela tem medo de se expor a novas amizades, a novos trabalhos, a novos ambientes. Então, às vezes, esse comportamento de autossabotagem que você tem é por conta de traumas que você viveu no passado. E o medo de reviver esses traumas, no caso da rejeição, o medo de ser rejeitado novamente, faz com que você se autossabote e você não comece a frequentar novos lugares, não se expor a novos ambientes, novos trabalhos. Então, uma coisa vai levando a outra. É interessante você fazer esse exercício de anotar as coisas. Então, quando você se lembra de alguma rejeição que você sofreu, abandono, de alguma traição, uma amizade, alguém com que você se relacionou, esse é um bom exemplo. Uma pessoa que foi traída no relacionamento, ela vai ter medo de se relacionar novamente porque ela sente medo de ser traída. Ou então a pessoa se relaciona, mas vive sempre naquele estado de alerta, achando que a pessoa vai trair porque ela foi traída anteriormente. Então, todos esses traumas são gatilhos para que você se autossabote em várias áreas da sua vida. Esse foi o vídeo sobre autossabotagem. Eu espero que você tenha entendido que o comportamento de autossabotagem é algo completamente ruim para sua vida, atrasa você, impede que você viva os seus sonhos e aquilo que Deus tem para você. E quando você compreende que os comportamentos autossabotadores só atrasam a sua vida, você começa a mudar, vira uma chave na sua cabeça e você começa a mudar os seus comportamentos. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal para que o YouTube entregue os próximos conteúdos para você. Eu te vejo no próximo vídeo.